maioria aqui, eu acredito que saiba, nós estamos aí nesse mês de agosto com a nossa programação, que a gente já faz há muitos anos, que é o Aviva, né? Nesse ano a gente está com um formato diferente. Então, durante todo esse mês de agosto, nós separamos o mês de agosto para, durante o tempo de 9 até 9h50, a gente ter um tempo de consagração, de busca do Senhor. E o nosso tema esse mês é o Espírito Santo, né? Então, as células receberam o devocional, que a gente está num tempo de jejum, né, onde nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E tem sido um tempo muito precioso, muito valioso. E no primeiro domingo o pastor Silfarni falou sobre a pessoa do Espírito Santo. No segundo domingo o pastor Rodrigo falou sobre a obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Nós já, desde cedo, nós estamos aqui e eu creio que Deus ele tem separado esse dia para falar conosco sobre o poder do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta. Onde estão os jovens e adolescentes? Levantem as mãos assim. Vocês podem levantar do lugar de vocês aí, ficar em pé um instantinho? Pré-adolescente também. Pré também. Amém? Queria dizer uma coisa para vocês. Até os jovens casados também, tá, gente? Porque tem a ver com a idade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós vivemos, a minha geração pegou um tempo na igreja, né? Quem é convertido mais velho, né, há mais tempo, nós pegamos um tempo na igreja onde nós vimos muitos abusos relativos ao poder do Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo, ao uso dos dons. Pessoas que, infelizmente, se dizendo profetas, se dizendo pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que usaram o falar em línguas, usaram o poder de Deus para tentar levar vantagem, manipular, controlar e dizer que elas eram superiores às outras porque elas fluíam em algum tipo de dom e de poder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E isso trouxe uma ferida muito grande para a igreja no Brasil. Trouxe uma ferida. E a geração de vocês colheu esse fruto de abrir um vídeo e ter alguém debochando do dom de línguas, ter alguém fazendo chacota por causa das meninices, das infantilidades relativas ao dom de línguas. Isso causou um buraco. E eu queria dizer para vocês, eu estou aqui hoje para, no nome de Jesus, a gente orar agora e pedir perdão pelo que foi feito com isso, pelo mau uso dos dons, pelo mau uso do poder que Deus deu de maneira legítima, com integridade, para ser usado para abençoar o corpo de Cristo. E muitas pessoas fizeram mau uso disso. Muita gente foi ferido por causa de profecia, por causa de dons espirituais. E eu queria pedir a você, se você já viveu alguma experiência negativa em relação a dons espirituais, profecia, revelação, fique de pé, nós vamos orar. Fique de pé. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos fazer um momento de remissão agora, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão porque a igreja no Brasil prostituiu aquilo que o Senhor deu de maneira legítima. O Senhor deu para ser usado para a honra e glória do teu nome, para crescimento da igreja, para edificação do corpo, para abençoar a vida dos irmãos. Nós queremos te pedir perdão porque pessoas que não souberam zelar pela unção do Senhor usaram mal para manipular, controlar, para tentar obter vantagem, para tentar obter riqueza, poder. E acabaram, Senhor, corrompendo, pervertendo aquilo que o Senhor deu com um propósito maravilhoso. E nós queremos te pedir perdão por isso.
Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, representando pastores e líderes, eu quero pedir perdão a vocês. Quero pedir perdão a vocês. Se você já viu alguma coisa negativa, se alguém já feriu você em nome de Deus, se alguém já feriu você usando a figura do Espírito Santo, em nome de Jesus, libere perdão agora. Libere perdão agora, fale para Deus. Fale o nome dessa pessoa, fale a condição, a situação e diga para o Senhor, Senhor, eu desejo que o Senhor limpe meu coração dessa ferida, porque o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deixa o Espírito Santo limpar você. Deixa o Espírito Santo lançar a água dele no teu coração. Libere perdão agora, diga o nome dessas pessoas e libere perdão e diga, Senhor, eu quero viver a restauração do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar. Muito obrigada, irmãos. Irmãos, a gente não tem tempo, né, para falar tudo que a gente gostaria. Então, eu gostaria de convidar você a fazer a escola de dons. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e vamos falar um pouco sobre o dom de línguas, mas não dá para a gente falar tudo. Então, há muita confusão, muitos mitos, muita coisa que é falada sobre isso, mas a gente quer trazer a perspectiva bíblica. Então, eu quero pedir uma coisa a você. Eu vou ler muitos textos bíblicos. Se você não for rápido de endereço, não abra sua Bíblia. Escute. Se você não for rápido de endereço, não abra sua Bíblia. A Fabi vai projetar aqui. Você pode depois pegar a gravação, ouvir de novo, abrir a Bíblia, conferir. Mas por quê? É preciso que você preste atenção para você poder entender. Amém? Se você for rápido de endereço, abre aí e acompanha. Então, hoje a gente vai falar, irmãos, a respeito do poder do Espírito Santo. Porque o que acontece, irmãos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus. E o pastor já falou aqui, né? Se você não estava aqui no dia, você pode pegar a palavra do dia da ceia e assistir novamente, onde fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo não é fazer com que a gente fale em línguas, ou a gente seja cheio do Espírito Santo para exibir algum tipo de poder. Existe um propósito, como o pastor Oldson falou aqui. O propósito do poder de Deus é nos capacitar para fazer a obra de Deus. E a principal obra do Espírito Santo é dentro de nós. Quando ele vem habitar em nós, ele nos transforma à semelhança de Jesus. Por isso a Marluce falou aqui no início, que a obra do Espírito Santo em nós é santificação. Por isso que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque o fogo é purificar, é santificar, é queimar a palha, queimar aquilo que não é eterno. Então, irmãos, é necessário que a gente quebre mitos, porque eu creio, irmãos, que essa corrente aqui não caiu à toa na hora que a gente estava orando. Tinha todos os dias do mês para essa corrente cair. Por que essa corrente caiu agora? Num dia em que a gente vai falar do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo expõe as cadeias da nossa vida. O Espírito Santo é aquele que revela aquilo que nos prende e ele tem poder para nos libertar. E eu quero declarar que assim como essa corrente foi exposta, assim como ela caiu, hoje o Senhor vai expor sofismas, mentiras do diabo que tem atrapalhado vocês, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, de viver uma vida plena no Senhor. Porque os dons espirituais e o poder do Espírito é uma ferramenta, irmãos. E a gente não pode pegar um versículo, uma sentença e transformar numa doutrina e usar como desculpa para a gente ser frio espiritualmente. Escute, você que é jovem adolescente, cuidado com os sofismas que você ouviu, com os sofismas que você herdou. Vá buscar o que a palavra de Deus diz, porque a palavra é a verdade. Porque alguém falou assim, porque a gente não pode falar em línguas na igreja. Aí você usa isso, e é verdade.
tem um tipo de línguas que não é para ser falado na igreja. Agora, eu posso pegar isso e transformar numa desculpa para eu viver uma vida de mornidão e de frieza. Enquanto tem muito mais versículos que nos incentivam a buscar o poder de Deus. O poder de Deus é para nós. Então eu quero te convidar a ouvir atentamente, prestar atenção, para você entender. Você que é jovem, adolescente, não converse agora, preste atenção. Preste atenção, para que você não caia em engano, em sofisma de ninguém. Amém, irmãos? Então, a gente vai ler bastante o texto bíblico, a gente vai falar sobre o poder do Espírito Santo, é uma promessa do Pai. João Batista fala em Mateus 3,11, eu vos batizo, João Batista no início do ministério, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que Jesus diz em Atos 1, 4 e 5. Irmãos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, estava aparecendo para os seus discípulos, dando as últimas instruções. Escute, imediatamente antes de Jesus subir aos céus, escute, Jesus deixou a instrução mais importante por último, antes dele subir. Sabe que instrução foi essa? Olha o que diz Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí agora, no momento que ele sobe, né, antes dele subir, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus está falando. Ele vai enviar o Espírito, mas a promessa é do Pai. E existem muitas promessas no Antigo Testamento sobre o envio do Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, que é Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, ser colocado para dentro de. Jesus promete nos mergulhar no Espírito Santo, nos colocar para dentro do Espírito Santo. Então há uma promessa de Deus, e aí a gente vai agora passar para como essa promessa se cumpriu. Atos, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim, e esse mesmo texto, irmãos, está falando que os discípulos e as mulheres perseveraram unânimes em oração. Eles estavam buscando ativamente, orando, clamando, buscando pelo Espírito Santo. E diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o texto está descrevendo o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles falaram em línguas que eles não conheciam. E tanto faz se é uma língua, um idioma que existe, pode ser uma língua morta, pode ser sílabas gaguejantes, pode ser uma linguagem que não existe na terra, mas é falada pelos anjos. Você falar algo que você não entende. Então, foi isso que aconteceu com eles. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 3 experiências de descrição do envio do Espírito Santo e 2 que são menções, onde os detalhes não são tão específicos, são menções. Então, em Atos 10, gente, Pedro é enviado para a casa de Cornélio. O que aconteceu? Aliás, Cornélio é enviado para a casa de Pedro, os
servos de Cornélio são enviados e ele vai para a casa de Cornélio para falar do evangelho. Ele prega o evangelho, né? E aí as pessoas recebem a palavra e são batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados na água. Atos 10, do 44 a 48, diz assim: quando Pedro está na casa do Cornélio, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deus não respeitou nem os judeus e derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Escandalizou os judeus. Você já viu que Deus quebra as nossas regras religiosas? O Espírito Santo quebra as nossas expectativas, é o que a gente acha, mas essa pessoa é pecadora, como é que ela vai receber o Espírito Santo? E aí, aí diz assim, ó, os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios são as outras nações que não são judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Aí o 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui esse grupo ouviu a pregação da palavra, com a oração em posição de mãos, receberam o Espírito Santo, e aí Pedro falou: como é que a gente vai resistir a Deus? Agora já receberam o Espírito Santo, vamos batizar nas águas. Né? A terceira descrição é quando o apóstolo Paulo está em Éfeso, né? Aquele episódio quando Filipe vai pregar em Éfeso, vai evangelizar, e Filipe começa a pregar, peraí, estou falando o texto errado. Eu estou falando de Filipe, mas é Éfeso. Filipe é Samaria. A terceira descrição é Paulo em Éfeso, que é Atos 19, do 2 ao 7. Que é o seguinte: o apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de crentes que já tinham ouvido a palavra e foram batizados. Aí o apóstolo Paulo perguntou, versículo 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, olha como é que Paulo estranha, se eles não ouviram que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Porque João passou por aquele lugar, pregou arrependimento e avisou que Jesus ia vir. E eles não receberam nem a pregação completa do Evangelho. E aí disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Jesus já veio. Jesus já veio, já batizou, e existe um batismo que está para além do batismo nas águas, que é o batismo com o Espírito Santo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados nas águas, porque eles não tinham nem recebido o batismo nas águas de Jesus ainda. Então, eles foram batizados nas águas. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, aqui, nesse texto, eles foram batizados nas águas e com o Espírito Santo junto. Receberam o batismo nas águas, o apóstolo Paulo impôs as mãos, eles começaram a falar em línguas, receberam o Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu estou correndo, gente, porque depois vocês vão lá matricular na classe de dons, para vocês saberem tudo. Tem que correr, não dá tempo de falar tudo. Então, nesse texto aqui, por que eu estou fazendo essa distinção? Porque existe o batismo nas águas, que é uma referência, um testemunho público do que aconteceu dentro de você. Você converteu, nasceu de novo, se batiza nas águas como um testemunho público do seu novo nascimento. Mas fora isso, a gente vai andar mais um pouco,
existe esse batismo de poder que a Bíblia diz. Então, em Atos 8, do 14 ao 17, existe uma menção, que aí sim é Filipe. Quando Filipe chega em Samaria e ele vai evangelizando, e a cidade de Samaria recebe a palavra do Senhor. Vamos lembrar da palavra da semana passada? A mulher samaritana já tinha passado ali, a cidade já tinha sido evangelizada, eles já tinham recebido as boas novas do Evangelho. Aí Filipe volta para evangelizar Samaria, muita gente se converte e é batizado. Versículo 14, Atos 8, 14, diz assim: ouvindo os apóstolos, gente, olha que tremendo isso. O povo de Samaria ouviu a palavra, converteu e batizou. Filipe estava evangelizando Samaria. Os samaritanos ouviram, você pode depois ler o capítulo 8 todo. Ouviram, creram, receberam o batismo nas águas. Os apóstolos Pedro e João estavam em Jerusalém. Presta atenção nesse texto, olha o que diz. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém julgou que era tão importante enviar Pedro e João para Samaria. Vem o versículo seguinte: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Está percebendo que o texto faz uma distinção clara entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo? Aqui é aquele episódio que Simão, o mago, deseja receber o dom de Deus, aí quer comprar, fala para Pedro que quer comprar a capacidade de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Ele era um mágico, era um homem que mexia com a parte sobrenatural e ele desejava esse dom. E Pedro repreende ele ali, fala que você repreende, né, dá uma reprimenda nele lá e não corrige ele ali. Irmãos, esse texto fala muito com a gente, muito, porque aqui os irmãos de Samaria primeiro receberam o batismo nas águas e ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. E a igreja mandou sair de Jerusalém Pedro e João para que eles impusessem as mãos sobre aqueles novos crentes, para eles receberem o Espírito Santo. Será que o batismo com o Espírito Santo é um opcional? Dá para eu viver sem. A igreja primitiva, se você ler o livro de Atos, ela dava imensa importância a que os crentes recebessem o batismo com o Espírito Santo. E isso precisa falar para nós hoje, irmãos. Precisa falar para nós. Eu estou falando para todos nós. Nós que somos convertidos há 20, 30, 40 anos e muitas vezes estamos tentando fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Porque as ferramentas espirituais que Deus deu, o poder é uma ferramenta. E alguém pode dizer assim: porque uma pessoa entrou num lugar com um martelo e assassinou uma pessoa, então eu tenho uma construção para fazer. Eu não vou usar o martelo porque alguém usou o martelo para assassinar os outros? Vou fazer com a minha mão? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, é esse raciocínio que está movendo a gente. É debaixo desse sofisma que muitos de nós estamos. Porque alguém usou uma serra errado e cortou a perna do outro. Então, nunca mais eu vou usar serra. Vou ter que construir como? Cortando com o meu braço, martelando com a minha mão? A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós não podemos, nós vamos fracassar se nós quisermos viver uma vida de poder, de pregação do Evangelho, de testemunho, de autoridade,
sem o Espírito Santo. A gente precisa, irmãos, que o Senhor corrija a nossa visão. Que nós estamos deixando essa mentalidade do mundo que está fazendo chacota com os dons espirituais, que bota os humoristas na televisão para debochar das coisas de Deus. Tá certo, tem muita gente que usou mal e abriu uma porta para isso acontecer, mas eu quero declarar aqui que tem muita gente de Deus também. Tem muita gente que se move no Senhor com integridade. E você vai ter que decidir para onde você vai olhar. Para onde você vai olhar. Porque às vezes a gente está gastando tanta força, tanta energia com um machado cego, enquanto Deus deu ferramentas afiadas para a gente poder servir a Deus e edificar a vida uns dos outros. Porque não é sobre nós, não é para nós. É para edificar o corpo de Cristo. É para a glória de Deus e para edificar o corpo de Cristo. Tem mais uma menção que é Atos 9, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Eu não vou ler esse texto para ganhar tempo, mas Ananias impõe as mãos sobre Paulo para que ele seja cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, irmãos, em Atos 11... após Pedro ter pregado na casa de Cornélio, ele volta a Jerusalém e se refere àquilo que havia acontecido lá na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios. E ele está relatando o que aconteceu e ele fala assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando Jesus disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Irmãos, os dons de Deus são para todos, os de perto, os de longe, os grandes, os pequenos, as crianças, os pecadores, é para todos. O Espírito Santo, ele vem para todos, não é merecimento, é sede. Não se trata de você estar, eu estou com a minha vida, nossa, pura, não, vou esperar eu estar diante de Deus puro para buscar o Espírito Santo, é o contrário. Você está em pecado, você está vivendo uma vida de derrota, você não consegue estar diante do Senhor, vem correndo buscar o Espírito Santo, porque o nome diz a natureza, ele vai te ajudar a ser santo. Só uma vida cheia do Espírito Santo que vai te dar a condição de refletir a natureza de Jesus. É para todos. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Atos 1:8 diz assim: olha o que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O batismo no Espírito Santo é apresentado pelo próprio Jesus como um revestimento de poder. Irmãos, por que revestimento? Se eu falo assim, até que vocês sejam revestidos. O que é revestidos? Vestido de novo. Então isso faz a gente parar para pensar. Ele diz assim, como um revestimento de poder, é uma experiência distinta da conversão. É uma experiência diferente da conversão. Os apóstolos, escute isso, é muito importante você entender isso. Os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo na conversão. Em João capítulo 20, versículo 21 e 22, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Esse texto aqui é a grande comissão do Evangelho de João. É quando Jesus está enviando os apóstolos no livro de João. E ele diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Na conversão, o que isso significa, gente? Que quando Jesus sopra ali sobre eles,
Jesus está dizendo, agora eu já morri, já ressuscitei, agora você pode nascer de novo, você ter o seu espírito vivificado. Então, quando eles nascem, recebem a nova natureza, eles recebem a condição espiritual de ter o Espírito Santo habitando dentro deles. Isso não é batismo com o Espírito Santo, isso é novo nascimento. Quem está entendendo? Eu estou tentando fazer uma distinção entre o habitar do Espírito Santo no novo nascimento e o ser cheio do poder no batismo com o Espírito Santo. Vocês perceberam que os textos que nós lemos faz essa distinção? Você nascer de novo, receber o batismo nas águas. Quando você nasce de novo, você confessa Jesus, você crê, você já recebe o Espírito Santo, ele já vem habitar em você. É impossível que alguém creia e receba Jesus na sua vida e nasça de novo se não for pelo Espírito. A Bíblia diz isso. Você só pode nascer de novo se for pelo Espírito. Então, se você confessa Jesus, recebe Jesus na sua vida, você nasce de novo, o Espírito Santo habita em você. Isso não tem nada a ver, gente. Isso é salvação. Se você morrer, você vai para o céu. Ah, mas eu não falo em línguas, você vai para o céu. O falar em línguas não tem nada a ver com salvação. O falar em línguas, o ser cheio do Espírito Santo, o batismo de poder, tem a ver com capacitação em poder. Não tem a ver com salvação. Ah, mas eu não falo em línguas, eu estou salvo. Se você confessou Jesus, creu, o Espírito Santo habita em você, você nasceu de novo e você está salvo. Isso é obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, a gente está fazendo distinção aqui. Na conversão, nos tornamos habitação de Deus, morada de Deus no Espírito. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Esse selo, olha o que diz, o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, quando você recebe o Espírito Santo? Quando? Quando, gente? Quando você crê. Olha o que diz aqui. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Você creu, confessou Jesus, o Espírito Santo está sobre a sua vida, veio habitar dentro de você. Glória a Deus, nós recebemos o Espírito depois que ouvimos e cremos. Isso é o novo nascimento. E o novo nascimento, ele é testemunhado quando você se batiza. Ali você já recebeu o Espírito Santo para habitar em você. Carla, eu nasci de novo, me batizei nas águas, mas eu não falo em línguas. O Espírito Santo habita em mim? Habita, isso que a Bíblia está dizendo. Você está salvo, o Espírito Santo habita em você. Amém, irmãos? Mas o que a gente está falando aqui, que há mais. Há um outro nível de poder, de coragem. Há um outro nível de unção que te capacita a ter uma vida mais profunda no Espírito. A fluir no poder de Deus, a receber os dons, a ser capacitado com o poder para pregar o Evangelho. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, é um revestimento de poder para que o Evangelho seja pregado. Na conversão, recebemos o Espírito Santo no sentido de que recebemos a sua presença, sua habitação, no sentido de desfrutar da sua liderança para vivenciar o Evangelho, para sermos santificados, para produzir os frutos do Espírito. Amém? Isso é conversão. No revestimento de poder do batismo com o Espírito Santo, diz muito mais respeito ao poder espiritual para compartilhar o Evangelho, ser uma testemunha ousada de Jesus. Ser cheio é ser totalmente preenchido. Então, a gente vai ver muitas vezes esses sinônimos no livro de Atos, fala que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, fala que eles foram batizados no Espírito Santo.
Eu quero incentivar você, irmãos, que vocês leiam o livro de Atos dos Apóstolos, porque são tantas intervenções de Deus. E o interessante é que muitas vezes nós estamos lidando com um tipo de pensamento que é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é para pessoas especiais. É para os pastores, é para os líderes, é para os mais santos, é para quem é crente velho. Não é. Não é, irmãos. É para todos. Todos. O livro de Joel fala que é para todos. Todos. Você crê? Você crê, irmãos? É para todos. Não está faltando o rio. Não falta o rio de Deus. Falta sede na gente. Falta sede. E muitas vezes a gente fica colocando desculpas, a gente fica com a nossa mente tão preocupada com tantas coisas. E nós não temos mais sede. Jesus estava subindo e ele falou, fique. Quando ele estava subindo, ele falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, até que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam pregar o Evangelho de maneira ousada, para vocês serem minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha é aquele que viu, aquele que sentiu, que ouviu, mas é também aquele que ele está tão dentro, tão mergulhado desse poder, que ele tem a capacidade de morrer por aquilo, de ser um mártir. Irmãos, isso é para nós. A igreja primitiva, ela não tinha microfone. A igreja primitiva não tinha Bíblia da maneira como nós conhecemos. A igreja primitiva não tinha seminários de treinamento. A igreja primitiva não tinha, ela era perseguida, se reunia nos lares, não tinha local de culto, não tinha infraestrutura, o que fez com que essa igreja impactasse todo mundo. E a gente esteja aqui por causa desses homens e desses 12. Eram 120 reunidos, irmãos, que receberam o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120, 3.000 se converteram. Isso precisa falar para nós alguma coisa. Nós precisamos nos arrepender de estarmos tentando viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Tentar fazer as coisas na força do nosso braço, sem o poder de Deus. Porque quando a gente estiver diante do Senhor, a gente vai dizer, Senhor, não consegui fazer, eu não tive força, eu não tive coragem, eu não tive poder. E você vai chegar diante do Senhor, Ele vai falar para você, você não teve poder por quê? Eu te dei todo o poder. Eu te dei o Espírito Santo. Eu mandei você buscar. Eu te mandei ter sede. Será que você vai poder se justificar? Senhor, alguém usou mal o dom de línguas e aí eu não quis buscar, e aí eu não dei conta de te obedecer. Eu não tive poder suficiente, eu não tive fogo, eu não tive paixão suficiente pelo Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Irmãos, isso tem que fazer a gente pensar. Isso tem que fazer a gente se arrepender. Essa estratégia do diabo é algo tão grande, tão forte, e nós não estamos percebendo que nós estamos caminhando debaixo de sofismas, de engano, que estão nos impedindo de viver uma vida no Espírito. Oh, Senhor. Deus estabeleceu diversos tipos de línguas, e aqui eu estou falando falarão novas línguas. Jesus falou, na grande comissão no Evangelho de Marcos, Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus prometeu. Jesus prometeu como um sinal para quem? Para alguns? Não. Para todo o que crê.
Quem crê e for batizado vai receber o sinal de Deus. Quem crê e for batizado é para todos, irmãos. Está disponível para todos nós. Então, por que há tanta confusão? Deus estabeleceu diversos tipos de línguas que operam de formas distintas para atingir fins distintos. Há 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Existe a oração em línguas, o dom de variedade de línguas e línguas como sinal aos incrédulos. Por isso que há confusão. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo não está sistematizando o ensino, ele está escrevendo para um povo, para corrigir os excessos, e ele está escrevendo para citar, para ajustar um ensino que ele já tinha dado. Então, ele não se preocupa em sistematizar os diferentes tipos de dom de língua, porque ele já tinha ensinado. Ele estava só corrigindo os excessos que estavam acontecendo nos cultos. Então, o que a Bíblia fala? 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Pode colocar, Fabi. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Diz assim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 14, do 1 ao 5. Eu vou esperar um pouquinho aqui, porque... Isso. Segui o amor, irmãos, preste atenção nesse texto. Segui o amor e procurai com zelo. O que é para a gente fazer? Procurar, buscar. A Bíblia manda a gente buscar o poder de Deus e buscar os dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Ora, irmãos, a palavra do apóstolo Paulo, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ele não estava falando da pessoa ser maior, ele estava querendo dizer que a aplicação do dom de profecia no culto público era mais importante do que o falar em línguas sem interpretação. É isso que o apóstolo Paulo não está dando importância para as pessoas, ele está dizendo que o dom de profecia edificava a igreja no coletivo, enquanto o dom de línguas edifica a pessoa individualmente. Amém, irmãos? Então, olha o que ele está dizendo. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Qual a ênfase principal desse versículo? O apóstolo Paulo compara as duas manifestações do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. E então ele estabelece os contrastes de uma e da outra manifestação. Ele fala no versículo 2, o que fala em línguas não fala ao homem, mas a Deus. Está entendido isso aqui, irmãos? O que fala em línguas não fala ao homem, mas a Deus. Por outro lado, temos como subentendido que a profecia é o oposto, pois nela Deus é que fala ao homem. Depois, ainda no versículo 2, ele diz que ninguém entende o falar em línguas. Mas no versículo 4, ele deixa claro que na profecia todos entendem, porque a profecia você está falando na própria língua. Se fosse a gente aqui está profetizando, vai profetizar em português. Então,
Mais uma vez, existe uma distinção. No versículo 4, ele contrasta o falar em línguas com a profecia ao mostrar o nível de edificação que cada um produz. Pode colocar o quadro 1, Fabi? Por favor. Nesse quadro aqui fica mais fácil da gente entender. Quadro 1. Olha lá, item 1. Na línguas, o homem fala a Deus. Profecia, Deus fala aos homens. No 2, no dom de línguas, no falar em línguas, ninguém entende. Na profecia, todos entendem. No falar em línguas, é feito para edificação pessoal. A profecia, edificação coletiva. Está claro aqui, irmãos, a diferença? Então, quando a gente observa essas distinções, nós podemos ver que não há semelhança entre elas, a não ser que todas as duas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a gente destaca as distinções entre falar em línguas e profetizar por uma razão. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala que as línguas com interpretação são equivalentes à profecia. Olha o que ele diz. Ora, pois o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Língua com interpretação traz edificação para a igreja, porque a igreja está ouvindo, entendendo, recebendo. É edificação coletiva. Então, o que isso significa? Há um aspecto do falar em línguas que é oposto à profecia. Quando ela é oposto? Quando eu estou falando em línguas, o homem fala a Deus. Mas quando ela é equivalente à profecia? Quando há interpretação de línguas e a igreja recebe edificação. É como se fosse assim, irmãos. Pensa que uma profecia é uma nota de 100. E língua com interpretação são 2 notas de 50. Então, quando eu falo em línguas e interpreto, a igreja é edificada. Então, pode passar para o quadro seguinte, Fabi. Aqui a gente vai estabelecer a diferença. Línguas sem interpretação. Línguas sem interpretação é quando eu oro a Deus e não tem interpretação. O homem fala a Deus, ninguém entende, edificação pessoal. Língua com interpretação. Deus fala aos homens, todos entendem, edificação coletiva. Essa segunda parte é equivalente à profecia. Está entendido, gente? Amém? Amém? Então, 1 Coríntios 14, 27 a 28 diz assim: se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmãos, muita gente se apega nesse versículo aqui para não buscar dom de línguas, não falar em línguas por causa dos exageros. Quando o falar em línguas não é recomendado na igreja, quando ele vai atrapalhar a ordem do culto, a pessoa está pregando, começa a falar em línguas aqui, quem está ouvindo não está entendendo. Mas se alguém está falando em línguas e interpreta, há edificação, porque vai funcionar como uma profecia. Amém, irmão? Vocês estão comigo, gente? Amém? Funciona como uma profecia. Então a gente precisa fazer diferenciação. Nas línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Portanto, trata-se de uma linguagem de oração. Em 1 Coríntios 14, 14, o escritor diz: se eu orar em línguas. Então mostra que falar em línguas é oração. Amém, irmãos? Quando eu falo em línguas, eu estou orando. E o apóstolo Paulo fala, claro, o meu entendimento fica sem fruto, mas o meu espírito ora bem. As línguas com interpretação não são uma linguagem de oração
para edificação pessoal, e sim uma mensagem para edificação da igreja. Elas são a manifestação de um dos 9 dons do Espírito Santo. Eu não vou ter tempo para explicar aqui, mas quando a Bíblia fala da língua com interpretação, ela fala de variedade de línguas. E sempre que ela cita esse dom, ela cita variedade de línguas junto com a interpretação, porque é equivalente à profecia. Tá ok, gente? Então, ainda um terceiro aspecto, como se não fosse já complicado a gente entender só isso, ainda tem mais uma coisa. Como se isso não bastasse, ainda tem mais uma coisa. 1 Coríntios 14, 21 e 22, o apóstolo Paulo estava explicando sobre dom de línguas, as confusões e tudo mais. E ele fala assim: está escrito na lei, por homens de outras línguas. Essa profecia, se eu não me engano, foi Isaías que falou, profetizando sobre dom de línguas no Antigo Testamento. Diz assim: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo, essa citação aqui é o apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento. Tá ok, gente? Então o apóstolo Paulo diz assim: de modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Não é confuso? Se ele acabou de dizer para não falar em língua que ninguém vai entender, como é que agora ele está dizendo que a língua é um sinal para o incrédulo? Como é que pode isso? Aí ele vai explicar aqui, ó. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Nós temos aqui um outro aspecto do falar em línguas, que é sinal aos incrédulos. Não é escute isso, gente, não é uma menção da oração em línguas que se dirige a Deus, quando eu oro em línguas. Também não é uma variedade de línguas com interpretação, que é igual à profecia, que é para a edificação da igreja. Trata-se de um aspecto distinto desses. E a gente encontra esse exemplo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 12. Eu não vou ler porque não dá tempo. Mas a gente sabe que no Pentecostes o Espírito Santo desceu, era a festa de Pentecostes, da colheita. Haviam judeus de muitas nacionalidades ali, no Pentecostes. Esses judeus que estavam ali, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120, eles começaram a falar na língua de várias nacionalidades. E eles estavam ouvindo, eles falando das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Tá me ouvindo aí atrás, gente? Tá, beleza. Cada um na sua própria língua. Então, nesse caso, pode colocar o outro quadro, Fabi, por favor. Então, a gente vai recapitular. Oração em línguas. O homem fala a Deus, é para edificação pessoal e ninguém entende. Variedade de línguas, que é dom de línguas mais interpretação. Deus fala ao homem, esse funciona como profecia. Deus fala ao homem, é para edificação coletiva e todos entendem, porque há interpretação. Tá bom? E aí vai para o próximo, Fabi. Agora vem o terceiro aspecto. É o 4, né? É o 4. O terceiro aspecto da oração em línguas é o sinal aos incrédulos. O que acontece no sinal aos incrédulos? Que aconteceu em Atos. O homem fala de Deus a outro homem. O homem fala de Deus a outro homem. Edificação de terceiros. E só quem conhece a língua que entende. Irmãos, eu já ouvi testemunhos sobre isso. Quando eu estava ministrando o curso na igreja do pastor César, os irmãos da igreja me contaram um testemunho de uma missionária que estava na igreja. Ela tinha vindo de um lugar remoto, no
confins da terra, e ela estava lá, ia dar o testemunho, ia contar, e ela estava cansada, passando por problemas pessoais. E de repente na igreja levantou uma irmãzinha que era muito quieta, muito tranquila. A irmãzinha levantou e começou a falar em línguas, ficou todo mundo assustado, porque ninguém estava entendendo nada. E a irmã não tinha aquele comportamento. A igreja, tipo assim, o que ela está fazendo? E a missionária começou a chorar, 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 chorar. E quando a irmã terminou de falar em línguas, a missionária falou, ela está falando o dialeto que é da tribo onde ela estava, no lugar remoto onde ela foi enviada. E Deus respondeu todas as indagações do coração dela naquele dia. Agora pergunto, a pessoa que estava falando em línguas estava orando a Deus para edificação própria? Não. A pessoa que estava orando a Deus estava entregando uma mensagem que a igreja estava recebendo? Também não. O que era isso? Aconteceu lá em Atos. Então, isso é comum onde há nações que têm muito fluxo de pessoas. É um sinal para quem não crê. Então, irmãos, eu não tenho tempo para falar tudo. Eu queria pedir, em nome de Jesus, se matricule na escola. Nós vamos ter uma aula só sobre dom de línguas. Tem muita coisa para ser aprendido. Mas eu queria, nessa manhã, combater um sofisma. O dom de línguas é para todos. Existe uma diferença que a gente precisa entender. A língua, pode voltar um quadro, Fabi, por favor. A oração em línguas é uma linguagem de oração para edificação pessoal. É um sinal que vai seguir todo aquele que crê. Esse tipo de oração em línguas é para todos nós. Esse é para todos. Estes sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todo crente tem autoridade e promessa de Deus para falar em novas línguas, para a própria edificação espiritual. Todo crente tem autoridade para curar enfermo. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que a uns Deus deu dom de cura. Todo mundo tem autoridade para curar, mas nem todo mundo tem dom de cura. Todo crente recebeu uma medida de fé, mas nem todo mundo tem dom de fé. Todo crente pode falar em línguas como uma linguagem de oração pessoal para a edificação do seu espírito, mas nem todo mundo vai ter variedade de línguas com interpretação. Amém, irmãos? Tá claro isso aqui? Vocês estão entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente aprendeu, né, algumas coisas erradas. As pessoas falam assim, orar no Espírito, eu vou orar no Espírito. A pessoa acha que orar no Espírito é fazer oração silenciosa. Isso não é bíblico, gente. Quando a Bíblia fala para orar no Espírito, ela está falando de orar em línguas. O apóstolo Paulo é claro, quem fala em línguas, ora, o meu espírito ora. Quando eu falo em línguas, eu estou orando no Espírito. O Espírito Santo move o meu espírito para orar. Às vezes você chega naquele momento de oração que você está atribulado, você não sabe nem o que dizer. Existe algo, irmãos, tão poderoso, e esse falar em línguas como linguagem de edificação pessoal é para todos nós, todos. Para todo crente, para aquele que quiser. É promessa de Deus, é nosso direito. E tem muito versículo no Novo Testamento falando sobre, Paulo orientando. Ele escrevendo aos Efésios, ele fala assim, no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala assim, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica